Olá, sejam bem-vindos ao nosso encontro reikiano. Esse é o nosso terceiro encontro desse ciclo de palestras. E hoje nós iremos falar sobre o Imperador Meiji e a filosofia do Reiki. Como eu disse, sejam bem-vindos quem está aqui ao vivo com a gente ou quem vai ver lá no YouTube. Então, sejam muito bem-vindos. E nós somos o grupo Vijaya Rei. Nós somos aqui de São Bernardo e temos também um bracinho lá em Santa Rita de Passa Quatro. E a palestrante da noite sou eu, Andréia Marangoni, mais conhecida também como Padma Gautami, que eu sou mestra de Reiki, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar e também sou a fundadora do grupo Vijaya Rei, aqui de São Bernardo do Campo. E na nossa aqui as mestras que estão hoje aqui na nossa palestra, nós temos a doutora Camila Marques, que ela também é mestra de Reiki, a Jarita Vijaya, ela é médica veterinária, acupunturista, psicanalista, arteterapeuta, practitioner dos Florais de Saint-Germain, idealizadora e fundadora do grupo Vijaya Rei. E temos também a Maria Celina Zabotto, a mestra Deva Chandra. Ela é terapeuta integrativa, terapeuta floral, arte terapeuta em formação. E temos também a doutora Ana Maria, que ela é mestre de Reiki, médica veterinária, acupunturista, terapeuta floral, cromoterapeuta e atualmente ela está atendendo lá em Santa Rita de Passa Quatro. E esse daqui é o nosso grupo Vijaya Rei. Esse grupo, são das pessoas que coordenam os grupos de paciente, que fazem as meditações para o grupo do Vijaya Rei, para envio do Reiki também, e que depois nós iremos convidá-los para participar. E esse mês, agosto, foi o mês, aliás, é o mês de aniversário do nosso mestre Mikao Usui. Então eu trouxe essa imagem para representar a nossa eterna gratidão por ele. Então, vamos começar falando do imperador Meiji e a sua importância para a filosofia do Reiki. Mas quem foi o imperador Meiji? Então, Mitsushito Meiji foi imperador e aqui nós podemos ver que ele está em três fases da vida dele. Ele subiu ao trono em torno de 15, 16 anos, e aqui ele está também com a farda, a última foto aqui é a farda eh, ocidental, vamos dizer assim. Pode passar. Então, Imperador Meiji, ele é o 122º imperador do Japão, e ele é considerado como o reformador, visionário e poeta. Ele escreveu seu primeiro poema aos 8 anos de idade, e ele foi o responsável por tirar o Japão de um sistema feudal, modernizando e o tornando pilar para o Japão moderno que nós conhecemos hoje. Então, ele foi contemporâneo do Mikao Usui e foi responsável, como eu tinha dito, por tornar o Japão um dos países mais desenvolvidos, o tornando uma das grandes potências mundiais capitalista que nós conhecemos nos dias de hoje. E o período do seu império, do seu de quando ele estava no trono, ele é conhecido como Era Meiji, regime ou governo iluminado, e foi extremamente importante para o processo de desenvolvimento do Japão. O que acontecia? O Japão, ele era um sistema de feudos, da era feudal,
E houve uma grande reforma agrária e industrial, permitindo que o Japão se tornasse um grande entreposto comercial, até além de manter a supremacia naquela região do Pacífico. O Japão, por um longo período, ele ficou fechado, vamos dizer assim, no ostracismo, por conta que ele não tinha acesso às outras culturas, ele não tinha esse intercâmbio com os outros países, inclusive com o Ocidente. E teve a duração de 45 anos e finalizou o seu império com o seu falecimento em 1912. Então, aqui eu tenho um pequeno resumo, né, dizendo que ele subiu eh, em 1868, ele lançou o Japão à modernidade e abertura econômica, ou seja, ele começou a fazer, eh, comercializar com os outros países. E também foi a queda dos shoguns, do shogunato, ou como podemos dizer, os senhores feudais, que antes eram tinham seus feudos e tinham seus vassalos, que era a população e que dependiam deles. E também ele auxiliou o país a adquirir tecnologia estrangeira, adaptando técnicas industriais ocidentais. E também investiu em bolsas de estudos para que os japoneses pudessem estudar na Europa e Estados Unidos, para trazer mais sobre a cultura ocidental. E também ele construiu estradas de ferro e melhorou a região, né, e organizou também, teve uma organização militar com a ajuda dos franceses e dos ingleses. Pode passar. E também foi o final, como eu tinha dito, o final da era dos senhores feudais e, e representou um período de transformações políticas, econômicas e sociais, acabando com o período feudal no Japão, chamado a Era Edo, que foi de 1603 até 1868, a Era dos Grandes Samurais. Então, quem quiser saber um pouquinho mais da história do Japão nesse período, eu sugiro ver o filme O Último Samurai, que retrata bem essa fase, e também o Rurouni Kenshin, que é uma trilogia de filmes, né, representando essa era, e também tem com o mesmo nome, tem um anime, que aqui no Brasil se chama Samurai X. Pode passar? Então, qual foi a influência do imperador Meiji na filosofia do Reiki, que é a nossa palestra de hoje? Mitsushito Meiji, ele teve uma grande importância para o Usui Reiki Ryo, que é a filosofia de vida para uma mente serena e focada. Ele escreveu mais de 100 mil poemas ao longo da sua vida, e apenas 500 desses poemas foram divulgados para a população em geral, para os seus súditos, pois esses poemas, como ele mesmo, eram considerados sagrados. E Mikao Usui, em seu manual dado aos seus alunos, ele incluía, desses 500 poemas, ele incluía 125 poemas do imperador Meiji, a fim de prepará-los, a preparar seus alunos para o cultivo de virtudes e méritos. E ele declamava-os em cada aula como auxiliar à elevação da consciência e crescimento interior dos seus alunos. E também recomendava que os lessem em voz alta como auxiliar no caminho de um desenvolvimento pessoal. E como perspectiva, podemos perceber melhor a importância desses poemas para os praticantes de Reiki, que eram ensinamentos sagrados, orientadores e vindo do imperador, principalmente para as pessoas que estavam ali naquele momento,
participando dessa grande revolução que aconteceu no Japão. João Magalhães, em um de seus livros, ele diz assim que, em muitos poemas, o imperador Meiji traz-nos alertas, avisos para a nossa tomada de consciência, e esses conselhos são profundos e simples, alegóricos e tocantes ao coração. E quando nós refletimos esses poemas, nós iremos escutar nossa voz interior, que podemos dizer que é também a nossa intuição. E o Mikao Usui, por isso que é a base da filosofia Reiki, está conforme os poemas do imperador Meiji. Então, a base do Reiki são os 5 princípios. E pode passar? E esses 5 princípios, a gente pode considerar que são verdadeiras orientações para a mudança da consciência de qualquer pessoa, e são na prática do Reiki que devemos realmente segui-los. E o Reiki, ele começa com as mãos em gachô, que é essa reverência, e no momento de atenção plena, na vivência desses 5 princípios, no aqui e no agora. E dentro desses 5 princípios, ele começa como só por hoje. E esse só por hoje é uma constatação, uma tomada de consciência, de ficarmos realmente com a atenção plena, só por hoje, no aqui e no agora. E esse estar no aqui e no agora traz a capacidade de observar interior e exteriormente, de tomar decisões compassivas e serenas, de resolver questões com a mente e com o coração. Ou seja, se nós resolvermos eh, tomar decisões, buscar soluções somente com a mente, nós não teremos empatia com ninguém, ficaremos muito racionais. E se formos só pelo coração, nós não teremos sabedoria para estar auxiliando ou encontrando uma solução. Então, a importância de trabalharmos com a mente e o coração, para que tenhamos sabedoria e empatia. Então, o só por hoje. Este é o pedido a todos os praticantes de Reiki, para que tragam a sua atenção para o momento presente. Significa que, se ficarmos muito pensando o que aconteceu em nosso passado, ficarmos revisitando nosso passado cada vez mais, poderemos entrar no processo de depressão. Por outro lado, podemos ficar ansiosos se ficarmos pensando muito lá no futuro. Então, por isso que tem essa importância de estarmos sempre no momento presente, para que possamos ter essa atenção plena. E os 5 princípios começa sempre, como eu disse, com o só por hoje. Só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje eu sou grato, só por hoje eu trabalho honestamente e sou bondoso. Em algumas literaturas, nós também encontramos só por hoje eu não me irrito, só por hoje eu trabalho honestamente, como está aqui, mas também eu honro meus pais e meus mestres. Então, todo o universo e a natureza mudam a cada minuto. E mesmo assim, espera aí um minutinho que apareceu o chat aqui, gente. Mesmo assim, mesmo que sonhemos pela manhã, as pessoas comuns como nós nunca poderão alcançar o futuro e nunca poderemos voltar ao passado. O mundo que vivemos está aqui e agora. Amanhã, uma semana depois, um mês depois, o ano que vem, toda a nossa vida é a continuação e o resultado
do que fizermos no dia de hoje, das decisões que tivermos hoje. E tudo o que podes fazer é refletir e viver no aqui e no agora, honesta e moderadamente. E esse é o princípio só por hoje que nós aprendemos, como um dos 5 princípios lá do Reiki, e que nos convida a apreciar o momento do aqui e agora em nosso dia a dia. E eu trouxe, 2 fotos que achei muito bacana, do mestre Mikao Usui e de seus discípulos. Pode passar. Aqui uma outra, eu não consigo identificar ninguém, porque não está aparecendo, mas imagino que quem está no centro é o Mikao Usui, isso. Pode passar. E eu trouxe para nós vermos alguns poemas do imperador Meiji. Então, o imperador Meiji, em um dos seus poemas, ele diz assim, que mesmo que o mundo esteja em crise, mantenha calma, como um pinheiro em pé sobre a rocha dura. Eu imagino que todos conheçam o pinheiro e como eles são resilientes, como também nós temos o bambu. O bambu também é uma planta resiliente, porque o interessante dele é que quanto mais ele cresce, mais ele se enraiza. E pode ter o vendaval que for, dificilmente até ele enverga, mas ele não é tirado do solo. Então, por conta dessa resiliência. E eu acho que está muito atual esse poema, nos dias de hoje. Pode passar? Em um outro poema, ele diz assim que, despertado pelo barulho da tempestade noturna, penso na pequena e velha casa das pessoas pobres. Esse poema, até recentemente eu estava lendo ele e estava frio pra caramba onde eu moro. E eu ficava pensando como que estão outras pessoas, principalmente as que estão em situação de risco, como estão os animais, como estão outras pessoas que de repente por conta da crise, ou por conta de alguma carência, estão necessitando. Então, foi a reflexão que eu tive naquele momento. Pode passar? E uma outra que achei interessante, e até eu trouxe aqui já a interpretação do João Magalhães, que ele diz assim que tudo que plantaste, morreu porque as ervas daninhas espalharam-se, não cedas e continua a tentar. Então, esse poema, ele traz-nos sempre lições muito valiosas. Ah, ou seja, se algo aconteceu de errado, é fácil colocar a culpa nos outros, mas perceber a fragilidade que está em nós nem sempre é fácil. E essas são as nossas ervas daninhas. E é por isso que temos que trabalhar nós mesmos. E a pergunta que ele coloca: o que são as ervas daninhas para ti? E um poema que acredito que seja um dos melhores na minha percepção, pelo menos é o que eu vi recentemente, e ele está na contracapa do livro O Grande Livro do Reiki, é assim: corte, se necessário, por meios de arbustos grossos, nós de silvas, espinhos entrelaçados, pois o caminho que é seu a seguir deve ser trilhado até o fim. E a reflexão que eu coloquei lá no grupo de estudos referente a isso é que quantas vezes nos deparamos com obstáculos, com problemas que aparentemente são insolúveis, que são um fardo para nós, e pensamos em desistir, e pensamos em deixar aquele caminho e deixar, quem sabe, para um dia ou nunca mais voltar. E mesmo assim, seguimos em frente, só por hoje. Só por hoje a gente segue em frente.
Amanhã também, só por hoje. Um outro, poema que eu trouxe também para brindar, porque são 125 poemas que o mestre Mikao Sui, ele escolheu. Então tem um outro que fala assim: "Por um momento, parece tempestuosa, a seguir se acalma. A onda no oceano e a existência humana têm muito em comum." E o mestre Johnny De Carli, ele que escreveu esse livro sobre os poemas eh, do imperador Meiji, ele diz assim, que como as ondas do mar, tudo na vida tem um ciclo, tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a cada ciclo que se fecha, inicia o outro. Todas as coisas, circunstâncias, adversas ou agradáveis, são transitórias. Nada é definitivo. Isso até me lembra aquela história do rei que ganhou um anel, que dizia assim: "Isso também passará." Então, enquanto ele estava lá numa crise, ele estava sendo perseguido, ele tirava o anel e lia lá que isso também passará. E quando ele voltou para a sua terra e fizeram uma grande festa, ele mexeu de novo no anel e estava lá: "Isso também passará", porque tudo na vida tem um início, um meio e um fim. E um outro que achei também bacana: "Todos nós cometemos erros em nossas vidas algumas vezes. Portanto, não se preocupe demais e nem seja excessivamente prudente com tudo." E o Johnny De Carli, ele diz assim que, no poema, é que não devemos a mensagem implícita é que não devemos nos preocupar demasiadamente em não cometer erros e correr riscos. Todos erram. Sabe-se que só erra quem produz e só produz quem não tem medo de errar. Eu coloquei alguns poemas só para a gente saborear, vamos dizer assim. E também eu sugiro, ah, alguns livros para quem quiser ler um pouquinho mais sobre eles. Então, o João Magalhães, ele tem um livro chamado Reiki Guia para uma Vida Feliz, que consta os 125 poemas, e o Johnny De Carli, ele escreveu o Reiki, os poemas recomendados do Mikao Usui. Então, para quem quiser, saber um pouquinho mais. E também o João Magalhães, agora recentemente, ele lançou um livro chamado A Sabedoria do Reiki, que consta 132 lâminas ou 132 cartas com estes poemas e suas interpretações. E, finalizando, além dos 5 princípios, sobre os poemas escolhidos pelo mestre Sui, dentre os mais de 100.000 poemas deixados pelo imperador Meiji, nos faz olhar para dentro de nós mesmos e nos incentiva a lapidar a pedra bruta que somos. Isso também está no livro do Reiki, lá do João Macalhães. E os poemas do imperador Meiji têm uma enorme profundidade, não importa o tempo que for escritos. Neles está contida a sabedoria da vida e ajuda-nos a encontrar respostas às muitas questões. Essa sabedoria ajuda-nos no objetivo do Reiki, proposto pelo mestre Usui, alcançar o Satori, ou a felicidade e a paz duradoura. E também, João Magalhães, ele diz assim, que não podemos esquecer que tudo o que somos é resultado de tudo o que nos rodeia. Por isso, é natural haver muitas influências em qualquer método que se crie.
O mais importante é sim praticarmos o Reiki com mente limpa e coração predisposto. Deixarmos crescer em nós o amor incondicional e a compaixão e compreendermos o que é realmente importante para a vida. Ou seja, o Reiki é isto mesmo e muito mais. E somos todos luz, agradecemos pela presença, agradecemos por estar aqui com a gente mais uma vez. E se quiserem nos ajudar, aceitamos e agradecemos. E aqui está o nosso Pix. Então, muito obrigada por tudo. Gratidão.